Olá! Na aula de hoje, nós vamos tratar das características morfológicas do filo artrópoda, que é o maior filo de animais conhecidos no planeta e que boa parte da zoologia 3 será para tratar então desse grande grupo de animais. Mas antes da gente iniciar falando do filo artrópoda, vamos nos situar aonde nós estamos com relação à diversidade zoológica. Então, ao longo das nossas disciplinas de zoologia 1, 2 e alguns de vocês tiveram parasitologia, nós estudamos então o reino protozoa e depois nós entramos então no reino animalia, também conhecido como metazoa, e nós iniciamos falando um pouquinho daqueles animais sem tecidos verdadeiros, nos quais a gente abordou então os mesozoa, que são constituídos por, no máximo, 2 camadas de célula, que são os placozoa, rombozoa, monoblastozoa e os orthonectida. E depois a gente viu características, então, do filo porífera, as conhecidas esponjas. Bom, dentro dos animais com tecidos verdadeiros, nós estudamos 2 filos de animais que são diploblásticos, os quinidários e os quitenóforos. E dentre os triploblásticos, nós já estudamos os acelomados, o filo plateuminthus e o filo nemertia, os pseudocelomados, constituído por pequenos grupos de animais chamados popularmente de vermes, e dentre eles o grande filo nematoda, que é conhecido popularmente como, inclui os conhecidos vermes cilíndricos. Depois, dentre os animais triploblásticos celomados, nós já estudamos então o filo molusca e o filo anélida. E aqui na nossa disciplina de zoologia 3, nós vamos abordar então o grande filo artrópoda e depois nós vamos finalizar a nossa disciplina falando então características morfológicas do filo Echinodermata e das classes que constituem então esse filo de animais marinhos. Então aqui mostrando então a classificação tradicional do reino Animalia, mostrando para vocês então a localização dos artrópodos. Então os artrópodos são animais bilaterais, triploblásticos, protostômios e celomados verdadeiros. Dentre os celomados, então, nós já estudamos os filos molusca e o filo anélida, e na nossa disciplina de zoologia A3, nós vamos estudar, então, as características e toda a diversidade sistemática e evolução desse grande filo de animais, que são os artrópodos. Aqui só para vocês terem uma ideia, então, dessa, da diversidade que a gente encontra dentro do filo artrópoda. Então, vocês percebem, então, que somente aqui nessa imagem nós podemos ver vários animais com características distintas, mas que apresentam, então, algumas características compartilhadas, características em comum, por isso os colocam dentro do filo artrópoda. Bom, os animais, então, como eu já comentei com vocês, existem mais de 1,5 milhões de espécies. Dessas, apenas 5%, 4 a 5% são vertebrados, então 95% dos animais são invertebrados. E os cientistas estimam que dessa diversidade conhecida, representa apenas 20% de todos os animais viventes, ou seja, os cientistas acreditam que ainda existam 80% de animais a serem conhecidos, descritos. E essa diversidade que a gente tem atualmente, ela corresponde a 1% do que realmente já existiu no planeta Terra. Tá? Os animais, então, como todos vocês sabem, são organismos eucariontes multicelulares, e dentro desse grande reino, nós temos os invertebrados, que são aqueles animais sem coluna vertebral, constituindo então 96% de todo o reino,
E apenas 4% dos animais são vertebrados, né? São aqueles animais que apresentam coluna vertebral. Mas, então vocês veem aí a discrepância na diversidade quando a gente compara os animais invertebrados com os vertebrados. Então, a tendência é sempre a gente pensar que os vertebrados são dominantes em função deles serem os animais mais visíveis e que muitas vezes estão mais no nosso cotidiano. Mas, na verdade, eles são os menos diversos quando comparado, então, aos invertebrados. Os animais, né, a maioria dos filos são marinhos, tá? Mas os artrópodos, especialmente os insetos, eles dominam no ambiente terrestre, tá? Para vocês terem uma ideia, então, 80% dos animais que se tem conhecimento atualmente são insetos. A maioria dos filos, então, são encontrados no mar. E, além disso, a gente também tem que lembrar que os oceanos oferecem 300 vezes mais espaço habitável do que os ambientes terrestres e dos ciclos. Então, tem muito mais espaço para os animais ocuparem no mar, quando comparado aos ambientes terrestres e dos ciclos também. Certo? Então, existe uma maior diversidade animal nos ambientes marinhos, quando comparado aos ambientes terrestres ou dos ciclos, com exceção, é claro, dos insetos. Se a gente for somente olhar para os insetos, obviamente que, em termos de diversidade, o ambiente terrestre seria o mais diverso. Mas o que eu quero dizer é que a maioria dos filos estão presentes no mar. Tá? Os oceanos, portanto, então são habitados por quase todos os grupos de animais, com exceção dos unicófora, que são esses animais que a gente vai ver também aqui em Zoologia 3, e os miriápodos, que a gente também vai estudar com maior profundidade aqui em Zoologia 3. Então, nós temos aqui os diplópoda e os quilópodos. Então, esses 3 grupos só ocorrem no ambiente terrestre. Os filos de animais, então, que são exclusivamente marinhos, ou seja, não tem nenhum representante na água doce e muito menos no ambiente terrestre. São os quitenóforos, os braquiópodos, os equinodermos, os quitognata, tunicata, os foronida e os cefalópoda. Os demais filos, eles apresentam representantes na água doce e alguns também apresentam representantes no ambiente terrestre, como por exemplo, né, o filo molusca e o filo anélido, que a gente encontra então representantes tanto no mar, na água doce e também em ecossistemas terrestres. Os animais, então, isso eu já venho falando nas minhas aulas de zoologia, eles surgiram num breve período de 30 milhões de anos, na transição, né, do pré-cambriano para o cambriano, há mais ou menos 570 a 600 milhões de anos atrás. Ou seja, nesse período de 30 milhões de anos, surgiram, né, praticamente todos os grupos de animais, especialmente os invertebrados. Tá? Então, esse breve período de 30 milhões de anos, ele é chamado de explosão cambriana, que é considerado, então, o evento evolutivo mais importante na história animal. Bom, atualmente, pessoal, existem em torno de 32 filos de animais, cada um desses filos com planos corpóreos distintos, propriedades, características biológicas distintas, que colocam estes animais dentro do mesmo filo e essas características os diferem dos demais filos. Tá? Existe, então, de 10 mil a 13 mil espécies de animais, para vocês terem uma ideia, que são descritas anualmente. Destas, a maioria é invertebrado. Então, por isso que os cientistas estimam que o que se tem hoje conhecido representa apenas 20% do que realmente existe no planeta Terra. Tá? Em função de que a cada ano, de 10 mil a 13 mil espécies estão sendo descritas. Então, o conhecimento de novas espécies ainda está, né, numa linha crescente.
Então, aqui para vocês terem uma ideia, né? Então, ali entre 570 e 600 milhões de anos atrás, então, ocorreu então esse grande, né, evento evolutivo, que é chamado então de explosão cambriana, onde boa parte, principalmente, né, dos grupos de animais invertebrados, evoluíram, né? Foi quando eles surgiram. Bom, aqui nesse slide, vocês podem perceber, então, a imagem de 5 representantes dos subfilos de artrópoda. Então, o filo artrópoda, ele está subdividido em 5 subfilos. O subfilo Trilobitomorpha, então, são todos representantes fósseis. O subfilo Chelicerata, que é o grupo que inclui, né, as aranhas, os ácaros, os escorpiões, enfim. O subfilo Crustácea, o subfilo Myriapoda e o subfilo Hexapoda, que inclui, então, a classe Insecta, que é o maior táxon de animais do planeta. Bom, neste slide aqui, nós apresentamos, então, um pouquinho da diversidade biológica, para vocês terem uma ideia da quantidade de artrópodos que a gente tem em relação, por exemplo, aos demais animais e às plantas, por exemplo. Tá? As plantas, elas correspondem a mais ou menos um pouquinho mais que 3/4 de toda a diversidade biológica, né? Os animais aqui, os outros animais que não artrópodos, menos, né, de 1/4, e os artrópodos aqui, mais da metade dos animais, representados então pelos artrópodos. Os artrópodos, então, como o próprio nome diz, né, a palavra artos quer dizer articulação, podos, pés, então artrópodos são animais que apresentam pernas articuladas. Como eu já falei para vocês, os artrópodos, eles representam praticamente 3/4 de todas as espécies conhecidas, tá? Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui em cinza, aqui, né, esse cinza externo, aqui, esse círculo cinza, são artrópodos. Para vocês terem uma ideia, então, nós temos 16.000, que são outros invertebrados, 6.000 anelídeos, 6.000 quinidários, 12.000 nemátodos, 13.000 espécies de vermes chatos, que são os patelmintos, 40.000 espécies de vertebrados, 50.000 espécies de moluscos e dentro, né, dos artrópodos nós temos então aqui 10.000 espécies de miriápodos, 42.000 de crustáceos, 68 de quelicerados e todos os demais são insetos, né? Em torno de 1 milhão de espécies animais são insetos. Aqui então eu trago uma imagem para vocês de um gafanhoto que eu considero uma das imagens, né, um dos insetos mais didáticos para se mostrar então as características, né, morfológicas dos artrópodos. Dentre essas características, o fato de eles apresentarem então pernas articuladas, tá? Como o nome diz, né? Artrópoda, pernas articuladas. Os artrópodos, eles constituem um dos 3 grupos recentes de animais com capacidade de voo, tá? Juntamente com as aves e os morcegos, né, que são vertebrados. Os insetos, então, são animais, então, com capacidade de voo. São um dos 2 únicos táxons com adaptações necessárias para a vida em ambientes secos, tá? Então, nós temos, então, dentre esses táxons, os artrópodos e os vertebrados amnióticos. Então, são 2 táxons, então, com adaptações para viverem com sucesso no ambiente seco. Aqui, então, alguns representantes, né, dos artrópodos: uma aranha, um caranguejo, um gafanhoto. Bom, esses animais apresentam, então, o corpo segmentado, então eles são metaméricos, tá? Só que a gente vai ver que nos artrópodos, alguns segmentos se fusionam,
formando regiões específicas, tá? E isso recebe uma terminação própria, tá? Então, a fusão de segmentos para formar regiões específicas, tá? Como, por exemplo, cabeça, né? O tórax e o abdômen. Além de corpo segmentado, os artrópodos têm um exoesqueleto quitinoso, então que precisa sofrer uma equidise, ou seja, que precisa sofrer uma muda. Tá? Então, todos os artrópodos, em algum momento do seu ciclo de vida ou durante todo o seu ciclo de vida, eles sofrem trocas, eles precisam perder o exoesqueleto, que é um esqueleto externo, então é como se fosse uma armadura, né, uma capa externa protetora, e eles precisam trocar esse exoesqueleto para poder crescer. Além disso, eles apresentam apêndices segmentares pares e articulados, então sempre é um par de apêndices e todos esses apêndices articulados. E uma outra característica é a ausência de cílios locomotores. Tá? A aquisição evolutiva dessas 4 características é conhecida como artropodização, ou seja, né, a presença de um corpo segmentado, a presença de um exoesqueleto quitinoso e que necessita ser trocado para permitir o crescimento, apêndices segmentares pares e articulados e a ausência de cílios locomotores. Tá? Devido ao pequeno tamanho e à presença, né, do exoesqueleto de quitina, né, que é uma proteína, os artrópodos têm a capacidade de viver em vários tipos de hábitats. Tá? Então, nós encontramos artrópodos em todos os tipos de ambientes. Nós encontramos artrópodos nos mares, nos manguezais, nos rios, nos lagos, em ambientes terrestres úmidos ou secos, desertos e regiões glaciais. Certo? Então, todos os ambientes, tanto o ambiente marinho, dulcícola, quanto os ecossistemas terrestres, nós encontramos, então, os artrópodos. Eles apresentam também, geralmente, grandes populações, tá? E eles apresentam uma capacidade de se multiplicar rapidamente. Então, eles geralmente têm uma reprodução muito rápida, tá? E com a produção de grande número de descendentes a cada reprodução. E, além disso, muitos deles são resistentes aos pesticidas, o que faz, né, com que muitas vezes algumas espécies sejam consideradas pragas agrícolas, né, e, além disso, sejam encontradas em grandes abundâncias. Muitos também artrópodos apresentam uma diapausa obrigatória ou facultativa, que é mais conhecida em insetos. Tá? E essa diapausa, ela pode ocorrer ou no estágio do ovo, ou no estágio de larva, pupa e em algumas espécies também na fase adulta. Essa diapausa é quando eles interrompem, praticamente eles quase zero o metabolismo, então eles reduzem ao máximo o metabolismo, eles entram como se fosse no estágio, né, de dormência, muitas vezes então, para economizar energia ou até mesmo para sofrer uma grande transformação corpórea, né, principalmente durante o desenvolvimento holometábulo. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho do desenvolvimento dos insetos, principalmente dos insetos, né? Bom, então aqui nós temos então uma foto mostrando diversos ovos de insetos que foram depositados numa folha. Então, a cada reprodução, então, eles conseguem produzir um grande número de filhotes. Aqui nós temos também, que é comum em alguns artrópodos, um cuidado parental. Tá? Aqui é um escorpião carregando os escorpiões aqui no dorso. Então, aqui na região, né, do cefalotórax e do pré-abdômen, estão diversos escorpiões jovens sendo carregados pela fêmea. Tá? Aqui nós temos os pulgões em uma folha, tá? Demonstrando aí que muitas vezes eles são encontrados em grandes abundâncias. Bom, os artrópodos, juntamente com outros 2 filos, constituem o que alguns zoólogos
chamo de superfilo Panartrópoda. Tá? Então, alguns livros de zoologia trazem esse superfilo Panartrópoda, que agrupa, então, os unicóforos, os tardígrados, essa imagem aqui, né, desse exemplar, parece semelhante a uma minhoca, né, a um verme, e os artrópodes. Esses três filos apresentam em comum o fato de apresentarem semelhanças na sua anatomia, no desenvolvimento e também, além de terem semelhanças morfológicas, eles também têm semelhanças nas sequências de nucleotídeos. Nesses três filos é observada então a presença de um exoesqueleto, que deve sofrer mudas para permitir o crescimento. Além disso, eles têm o corpo segmentado e apêndices segmentares pareados. Então, são características compartilhadas por esses três filos, unicófora, tardígrada e artrópoda, e por isso eles são colocados todos dentro desse superfilo Panartrópoda. Então, aqui eu trago para vocês uma classificação do grande filo artrópoda. Então, esse subfilo subdividido em 5 subfilos. Os trilobitomorfa, que são representados então pelos trilobitas e são todos extintos. Os quelicerados, representados pelos límulos, aranhas, escorpiões, ácaros, aranhas do mar. Os crustáceos, representados então por diversas espécies de água doce, como por exemplo, espécies de cladóceros, copépodos, ostracodes. Nós temos também dentro dos crustáceos os caranguejos, os camarões, as baratinhas da praia, as cracas, enfim. É um grupo extremamente diverso em relação à morfologia. Dentro da diversidade biológica, o táxon com maior diversidade morfológica são os crustáceos. Depois nós temos o subfilo Myriapoda, constituído por 4 classes, as mais conhecidas sendo os Diplópoda e os Quilópoda, e, por fim, o subfilo Hexápoda, representado então aqui pela classe Entognata, que são os colêmbulos, proturos e dipuros, que eu acredito que muitos de vocês nunca ouviram falar, e a grande classe Insecta, Então, aqui representado então pelos insetos. Bom, aqui eu trouxe um pouquinho então a diversidade dos artrópodos, os quelicerados, que apresentam então uma uniformidade na estrutura morfológica, nos hábitos e na dieta. Então, basicamente, eles têm uma uniformidade morfológica, eles são muito semelhantes morfologicamente, ocupando lugares, ambientes semelhantes e, obviamente, que vão ter semelhanças na dieta. E eles obtiveram um grande sucesso, então, na conquista do ambiente terrestre. Os crustáceos, eles apresentam apêndices pares diversamente modificados. Então, os apêndices articulados dos crustáceos são tão distintos morfologicamente de um grupo para o outro, que traz para esse grupo uma grande diversidade de hábitos de vida e dietas também. Então, o grupo com maior diversidade morfológica e, obviamente, diversidade de hábitos de vida e dietas são os crustáceos. Depois nós temos os Hexápoda e os Myriapoda, que são 2 subfilos de artrópodos com espécies, a maioria terrestres, e eles têm então como característica respiração por traqueias, excreções por túbulo de Malpighi, que são 2 características que garantiram a conquista do ambiente terrestre. Depois eu vou falar disso, não se preocupem. E além disso, são 2 grupos de artrópodos que têm um par de antenas, têm mandíbulas e maxilas também. Bom, dentre as características dos artrópodos, então, nós começamos falando pela simetria, que é bilateral, então nós só conseguimos dividir esses animais num único plano, tendo o lado direito e o lado esquerdo.
Eles são triploblásticos e celomados, então eles têm os 3 folhetos embrionários, a ecto, a meso e a endoderme, e apresentam um celoma. Tá? O corpo, ele é segmentado interna e externamente, mas com redução dos septos, tá? O que é importante a gente evidenciar nos artrópodos. Além disso, como eu já comentei, pares de apêndices articulados em cada segmento corpóreo. Então, nessa imagem aqui, nós temos um diplópodo, né, um representante de Myriapteris. Vocês observam, então, os pares de apêndices articulados em cada um dos segmentos corpóreos que constituem o corpo desses representantes de artrópodos. Além disso, os artrópodos apresentam um exoesqueleto de quitina, né, que precisa ser trocado em algum momento da vida para permitir o crescimento. Eles têm músculos estriados em arranjo metamérico, já que eles são, né, metamerizados, eles têm corpo segmentado, e esses músculos são agrupados em feixes intersegmentares isolados. Uma outra característica é a ausência de cílios. Tá? Com relação à morfologia interna, tá? Só para dar uma resumida, mas depois eu vou falar um pouquinho em maiores detalhes sobre essas características morfológicas. Dentro dos artrópodos nós temos aqueles que respiram através de brânquias, que são os artrópodos aquáticos, e nos terrestres a respiração pode ser por traqueias ou pulmões foliáceos. O sistema digestivo ou digestório, ele é constituído de um canal alimentar tubular, né, completo, que vai desde a boca, se abrindo então no ânus, na região posterior. O sistema circulatório é do tipo aberto e geralmente constituído por um vaso sanguíneo tubular dorsal, então na região, né, dorsal no dorso, ou seja, nas costas do animal, aquela região que fica voltada então para cima. E o sistema nervoso, que é constituído por um cérebro anterior dorsal, 2 cordões nervosos ventrais, que contém formações ganglionares em cada segmento. Então, em cada segmento corpóreo apresentam um par de gânglios que vão fazer o controle, então, destes segmentos corpóreos. Bom, como eu falei para vocês, os artrópodes, eles apresentam um exoesqueleto que é secretado pela epiderme e que necessita ser trocado em algum momento da vida para permitir o crescimento dos artrópodes, tá? Então, mudas ou equidizes nada mais é do que a troca do exoesqueleto, tá? Então, o exoesqueleto antigo ele vai ser eliminado para o ambiente e a epiderme já anteriormente havia secretado um novo exoesqueleto. Então, para eliminar o antigo, um novo já havia sendo secretado pela epiderme e depois da muda esse exoesqueleto, então ele completa o seu desenvolvimento. Aqui uma imagem, então, de uma aranha sofrendo muda. Aqui nós temos, né, um siri sofrendo muda, esse mais clarinho aqui é o siri, e esse mais escuro aqui é a muda, e aqui uma cigarra, tá? Então, essa aqui é a casca da cigarra, que muitos então falam que a cigarra de tanto cantar ela explode. Então, aí o pessoal quando encontra a casca da cigarra presa aos troncos da árvore, acha que ela morreu. Na verdade, nada mais é do que o exoesqueleto antigo, tá? Então, a cigarra, ela trocou, né, de roupa, ela trocou de exoesqueleto e essa muda geralmente fica presa ao tronco das árvores e a cigarra ali, então, saindo desse exoesqueleto antigo. Bom, durante a evolução, então, que deu origem aos artrópodos, esses animais, então, tiveram uma diminuição no metamerismo, sendo que alguns segmentos foram perdidos e outros foram fundidos, então alguns segmentos foram unidos. A fusão, a união de grupos de segmentos, então, é denominado de tagmatização. Então, a tagmatização é a união de segmentos, né, de metâmeros corpóreos, para formar um tagma específico.
que é tagma? Uma região, uma parte do corpo. Exemplo de tagmas: cabeça, tórax e abdômen, por exemplo. Tá? Com a tagmatização, então com a união, com a fusão de alguns segmentos corpóreos, vários apêndices ou segmentos se especializaram para ter outras funções além da locomoção. Tá? Inicialmente, nos primeiros animais segmentados, os apêndices eles eram utilizados basicamente para a locomoção. Mas com essa regionalização do corpo, ou seja, com a tagmatização, os apêndices assumiram outras funções, como por exemplo, captura de presas, filtragem de alimento. Além disso, vários apêndices são usados como órgãos sensoriais, então vão ter sensibilidade a vários tipos de estímulos. Além disso, alguns apêndices podem ser utilizados para trocas gasosas, ou para cópula, ou para incubação dos ovos. Então, apêndices de diferentes regiões corpóreas vão ter funções distintas. Por exemplo, os apêndices da cabeça vão ter geralmente função de alimentação, captura da presa, manipulação do alimento. E além disso, na cabeça vão ter os órgãos sensoriais. Geralmente, os apêndices do tórax vão ser usados para locomoção. E os apêndices do abdômen, quando presentes, vão ser usados ou para locomoção e em alguns casos também são usados para a reprodução, para a cópula, e nas fêmeas usados para a incubação dos ovos durante o desenvolvimento embrionário. Aqui então eu mostro para vocês alguns apêndices, tá? Aqui nós temos os apêndices do cefalotórax, de um escorpião, e aqui um outro tipo de apêndice de uma mariposa, que são as antenas. Então, as antenas são consideradas sim, ela é um apêndice localizado na cabeça com função sensorial. A tagmose, então, ela nada mais é do que uma tendência evolutiva dos artrópodos com a organização dos segmentos em regiões corporais, com estrutura, função e apêndices diferentes. A tagmose, então, nada mais é do que a especialização regional do corpo, ou seja, cada região do corpo vai ter uma morfologia, vão ter apêndices específicos, com uma determinada forma, para exercer, então, uma determinada função. Então, vão ter estrutura e funções distintas, tá? Então, tagmose nada mais do que uma especialização regional do corpo. A tagmose inicial observada, então, nos artrópodos foi a divisão do corpo em cabeça e um tronco bem alongado. Tá? E posteriormente, então, surgiram outros tagmas, como, por exemplo, o que a gente observa nos insetos. Nos insetos, então, nós temos uma cabeça, um tórax e um abdômen. Então, são 3 tagmas, são 3 regiões, são 3 partes distintas, com apêndices distintos, exercendo, então, funções distintas. Depois nós temos, nos crustáceos, nas aranhas e nos escorpiões, a fusão da cabeça e dos tórax, formando um tagma chamado de cefalotórax. Então, nestes animais, crustáceos, aranhas e escorpiões, nós temos um cefalotórax e um abdômen. Tá? Então, aqui nós temos um crustáceo, que é representado por um lagostim, nós temos então o cefalotórax, então aqui meu cursor para você ter uma ideia, e o abdômen. Na aranha, aqui nós temos também um cefalotórax e o abdômen. E no escorpião nós temos um cefalotórax aqui pequeno e um abdômen bem desenvolvido. No caso dos escorpiões, o abdômen é subdividido em 2 regiões, tá? O pré-abdômen e o pós-abdômen, tá? Então, essa parte aqui mais gordinha do escorpião também é abdômen, tá? É chamado de pré-abdômen. Bom, a
Ácaros e carrapatos são outros artrópodos em que ocorreu, então, uma fusão completa da cabeça, tórax e abdômen. Então, nesses animais, então, surge uma outra denominação, tá? Que é o idiossoma, tá? Que é a parte onde tem os apêndices locomotores, e o gnatossoma, aonde estão os apêndices bucais, tá? Então, depois a gente vai ver, então, essa morfologia diferenciada em ácaros e carrapatos, basicamente com a fusão dos segmentos corpóreos, tá? Não tendo a distinção aí de cabeça, tórax e abdômen. Depois nós temos, né, a tagmose característica, né, a primeira tagmose que evoluiu nos artrópodos, que é observada nos miliápodos, né, nos quilópodos e nos diplópodos, que é a cabeça e um tronco bem alongado. Aqui nessa outra imagem, então, a cabeça e o tronco, cada segmento, então, contendo pares de apêndices articulados. Depois nós temos aqueles artrópodos que apresentam corpo vermiforme, como, por exemplo, um grupo de crustáceos parasitos, que são os copépodos. Nós temos também crustáceos cirripédios, parasitos que têm, né, um corpo saculiforme em formato de saco. Nós temos também nos crustáceos aqueles que apresentam carapaça, tórax e abdômen distintos, mas apresentam a secreção de uma carapaça, então o exoesqueleto dele em formato de carapaça bivalve, né, parecido com o que a gente observa então nos moluscos bivalvos. Isso é observado então em ostracodos, conchostracos, cladóceros e nas larvas de cirripédios. Então, são grupos de crustáceos que apresentam um corpo bem diferenciado. Além disso, nós temos crustáceos cirripédios que apresentam cabeça, tórax e abdômen indistintos, então a gente não consegue diferenciar essas três regiões, mas eles secretam uma concha calcária, tá? Como por exemplo aqui, a gente observa nas cracas, que não tem pedúnculo, e aqui as lepas, que são cirripédios que têm um pedúnculo, e aqui a concha calcária, essa parte branca aqui. E os apêndices aqui dessa região, formando então o que a gente chama de cirros. Tá? Depois a gente vai ver um pouquinho das características dos crustáceos e vocês vão ver essa diversidade morfológica nesse grupo de artrópodos, certo? Então, era isso que eu tinha para colocar para vocês, tá? A nossa aula de hoje é mais para falar um pouquinho, né, das características morfológicas dos artrópodos, e nas próximas aulas, então, eu vou seguir falando um pouquinho mais de algumas características dos artrópodos, e ao longo do semestre, então, nós vamos estudar os diferentes subfilos de artrópodos e depois finalizando a nossa disciplina com os equinodermatos.